Meus amigos, sabemos da importância da Itália e também dos irmãos italianos para o Brasil e também de forma especial para o desenvolvimento de Orlândia. Nós tivemos na semana passada a comemoração dos 150 anos da imigração, ou seja, no ano de 1870 chegou dentro de um navio que aportou no Porto de Vitória a primeira remessa de irmãos italianos aqui em solo brasileiro. Essa data é importante porque todos nós sabemos que o nosso querido Vincenzo nasceu na Itália, hoje é cidadão brasileiro e tem uma participação importante na vida comunitária e empresarial da nossa cidade. E o Vincenzo, conforme já noticiamos, esteve lá em Roma para participar das comemorações dessa data importante. Vincenzo, você como italiano que está aqui desde os anos 70, é uma pessoa integrada ao Brasil e também à cidade de Orlândia. Como é que você entende a importância dessa data dentro do nosso contexto? Tarcísio, ouvintes, eu tenho a dizer que você destacou tudo o meu trabalho aqui. Também tem que sublinhar que eu tenho 24 anos de vice-consulado em Ribeirão Preto e região. Então, estou integrado à comunidade brasileira e cuidando de toda a comunidade italiana, que nesta região é um contingente de mais de 60%. No dia 21 deste mês, foi uma data icônica, né, que a data em que chegou, em 1874, o navio La Sofia, que tinha 340, mais ou menos, cidadãos italianos. O que significa isso? Que na época a Itália era uma república recém-formada, né? Ou seja, era um estado, um retalho de estados. Tinha dominações austríacas, tinha dominação napoleônica. Então, nesta data, começou a ter uma insatisfação de estar lá por causa dessas dominações. Depois, com a proclamação da República, em 1948, o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, estamos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, é um negócio que praticamente dizimou a vontade dos italianos de ficarem lá, porque os homens indo para a guerra ficavam as mulheres e, na realidade, se perdia o ganho nominal dos italianos e aí daí a vontade de sair. Então, os italianos que deixaram o solo da Itália vieram para o Brasil e, coincidentemente, se eu estiver equivocado, você me corrige, nós estávamos no processo da abolição da escravatura. Vieram aqui para trabalhar na agricultura brasileira, nesse momento que aportaram aqui e chegaram no Brasil, Vincenzo? Na realidade, houve uma substituição de mão de obra dos negros escravos, né, quando foram da abolição, praticamente cada um ficou livre e tudo mais, e precisavam de mão de obra mais ou menos qualificada no campo, e daí a necessidade de importar gente da Europa, de outros países cuja população estava insatisfeita de morar lá por causa de todas as coisas que eu já sublinhei. Guerra, invasões e tudo mais. Então a pobreza reinava nesta época. Eu fiz aqui uma pesquisa, me chama muita atenção, natural, ainda que tenha chegado no estado do Espírito Santo, cidade de Vitória, que é a capital daquele estado, a gente sabe que o estado brasileiro que mais recebeu italianos até agora, fiz um levantamento, são 35 milhões de italianos que vivem em solo brasileiro. Isso é um percentual fantástico, mais de 15% de italianos, quando eu digo italianos, são ítalo-brasileiros, aqueles que são descendentes de italiano. Fiz aqui uma pesquisa, vejam bem em Orlândia, na história política de Orlândia. Pedro Tassinari, descendente de italiano, foi prefeito. Edgar Benini, também descendente de italiano, prefeito. Dr. Orsi, descendente de italiano. E a família Bordim deu 2 prefeitos para Orlândia. O Pedro Bordim, que foi prefeito por 6 anos, e o Sérgio Bordim, que está completando agora os seus 4 anos de mandato. Essa estatística prova que realmente o estado de São Paulo foi aquele que mais recebeu essa leva de italianos que chegaram aqui em solo brasileiro, né, Vincenzo? Normalmente, a pessoa quando sai do seu habitat procura um outro habitat que seja similar
ao dele. Ou seja, a Itália é um clima temperado, aqui no Brasil é um clima tropical, mas o estado de São Paulo tem um clima mediano entre uma coisa e outra. Então, os italianos preferiram se instalar aqui, alguns, principalmente do centro para baixo, e do centro para o norte, preferiram os estados do sul. Então, tem muito italiano em Curitiba, ou seja, no Paraná, é muito italiano em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Agora, o grande contingente está em São Paulo. São Paulo, só na nossa região aqui, na microrregião de Ribeirão Preto, na região metropolitana de Ribeirão Preto, tem 60% de descendentes italianos. Então, o estado de São Paulo, sem dúvida alguma, é o maior contingente de descendentes italianos que possui. E, como você bem disse, o italiano veio aqui para substituir a mão de obra escrava. Acontece que o DNA era outro. O DNA fez com que trabalhasse um tempo na agricultura como colonos, né? Como trabalhadores, e hoje são os donos de todas as terras nas quais eles trabalharam. Você vê Ribeirão Preto, por exemplo, da família Biagi, importantíssima, da família Carolo, da família Marquês? Marquês já teve um banco até, né? O João Marquês teve um banco. Os Bazan são italianos? Bazan são italianos também. Então você tem Biagi, Carolo e Balbo, que são... Tem outros também, mas Bazan você lembrou muito bem. Então, realmente, 75% da economia de toda a nossa região metropolitana de Ribeirão Preto tem em mãos a economia. 75% da economia está em mãos de descendentes italianos. Depoimento que aqueles que aqui chegaram primeiro conversando contigo, hoje você viajou, por exemplo, com o Dr. Maurílio Biagi, tem 80 anos, uma das pessoas, um dos empresários mais conhecidos da nossa região e também de todo o Brasil. O testemunho das dificuldades daqueles que eram os antepassados, aqueles que chegaram aqui. De que maneira foi isso? Eles trabalhavam na lavoura, depois o patrão cedia uma parte da terra. Como é que funcionava esta possibilidade de que eles pudessem, a partir de um certo momento, ter a sua própria terra, Vincenzo? Inicialmente, eles trabalhavam como colonos. Aliás, não era colono mesmo, era mão de obra braçal, como empregados que recebiam moradia, mas, enfim, ganhavam mal. Depois conseguiram ser colonos de fato, onde eles pegavam parte da renda da terra era deles, outra parte seria dos proprietários. Acontece que a história nos ensina que quando uma família fica bastante abastada, a tendência é trabalhar muito menos. E o italiano trabalhou 24 horas por dia e começou a ter descendentes que conseguiram amealhar dinheiro pela capacidade e compraram todas as terras. Por isso, praticamente a transição ocorreu desta maneira. O DNA do italiano era para empreender, para fazer. Começou por baixo, como trabalhador, e hoje temos a certeza que eles são os donos das terras onde começaram a trabalhar. Temos isso em Sertãozinho, temos isso em Pontal, em Barrinha, temos aqui na nossa região. Então, são exemplos e são mônitos que vêm de várias décadas, né? E, por exemplo, a família Biagi, o Pedro Biagi, foi perto de 1920, mais ou menos, e começou dessa maneira, tinha uma pequena olaria lá em Sertãozinho. Então, devagar foram diversificando, saíram do campo às vezes também, e foram comprando terra, é o que eles sabiam fazer. Durante a sua passagem como cônsul aqui na nossa região, o que mais lhe chamou a atenção na sua atuação como cônsul dessa região de Ribeirão Preto? Essa característica de que você sentia muito a Itália presente nessa região? Lógico que isso, primeiro, é uma vocação minha de me doar para os meus conterrâneos, trabalhar para deixar eles com mais facilidade de tirar
passaporte, cidadania, ou ajudá-los mesmo. Nós temos em Ribeirão Preto mesmo, tinha a Sociedade Beneficente de Ajuda Mútua dos italianos, tinha a Dante Alighieri. Então, surgiram o Palestra Itália, surgiram associações porque sentiram a necessidade de se juntar e a união faz a força. Mas o orgulho, o que nós fizemos em Ribeirão Preto? Quando fundei o consulado, né, que faz 24, 25 anos atrás, quando surgiu o consulado aqui, o pessoal se sentiu mais representado. E, ultimamente, faz uns 10 anos, nós fizemos a Casa da Memória Italiana, que é a casa que o Pedro Biagi, que é o avô do Maurílio Biagi, que ele habitou, né, desde 1920, alguma coisa assim, tornou-se o ícone da representação dos italianos aqui na nossa região. Então, transformamos aquela casa do Pedro Biagi, da época, em Museu da Memória Italiana. Então, o italiano hoje tem um museu que o representa. E isso é motivo de orgulho para todos nós. Para finalizar, a gente sabe naturalmente que aqui famílias de Orlândia, né, que querem ter e cravado o seu direito até de passaporte europeu, enfim, conseguir transitar por aquela região, muitas entram com o processo para obter essa sua nacionalidade. Houve alguma mudança mais recente que isso tenha sido dificultado ou a situação que prevalecia há 10 anos atrás, em termos, não que seja um processo simples, a gente sabe que tem que realmente comprovar. Qual é a situação hoje comparativamente na parte legal para que um descendente de italiano possa, dessa forma, consolidar esse seu direito também de ter essa cidadania? A legislação italiana contempla que o iuris sanguinis tem direito à cidadania, ou seja, onde corre sangue italiano nas veias das pessoas, ele tem direito à cidadania. Mesmo que não tenha nascido na Itália, mas que viva aqui e seja um descendente, seria isso? Até que geração? Por isso que eu falo, não tem limite. Escorre sangue italiano nas veias da pessoa, ele é italiano, não importa onde ele nasceu. Isso aqui foi uma maneira de fazer justiça a todos os italianos que saíram de lá, pelo governo não tem sabido arrumar emprego, arrumar trabalho, precisaram sair. Então você está fazendo justiça para um povo que saiu de lá para trabalhar no exterior, e principalmente no Brasil. Mas, basicamente, Tarcísio, no dia 21 de fevereiro, que exatamente é a recorrência de 150 anos do início da imigração italiana para o Brasil, aconteceu uma ceia no consulado italiano brasileiro em Roma. O consulado brasileiro em Roma, ou seja, a embaixada, né? Que também é embaixada e consulado. A embaixada que fica na Piazza Navona, que é uma praça ícone de Roma, né? Todo mundo conhece. Tem o Palácio Panfili, que Juscelino Kubitschek comprou. Na época foi até criticado. Mas que custou um absurdo. Mas é um palácio belíssimo, onde está instalada a embaixada brasileira. E a embaixada quis fazer homenagem a esses italianos que começaram há 150 anos a vir para cá. Então, nós de Ribeirão Preto, nós fomos convidados, eu, Maurílio Biagi, o Marchese e outros de São Paulo, como Cumulati, várias pessoas antigas de São Paulo também estavam lá. Ex-cônsul, ex-embaixador daqui, que eram amigos nossos também. Fomos lá nessa ceia. Tinha ministros italianos, ex-ministros, tinha cônsules, tinha embaixadores, artistas, inclusive a Chiara Civello, não sei se você está acompanhando, é uma artista de renome que gosta do Brasil e gosta da Itália. E grava nas duas, como fazia Laura Pausini, grava tanto em português quanto em italiano. Então foi uma festa belíssima que transcorreu na Embaixada Brasileira e nós tivemos a aventura de estar juntos.
e representar todos os italianos. Eu representei todo italiano da minha região, sem dúvida alguma, de toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. E a gente diz com muito orgulho, finalizando essa matéria, tanta família italiana em Orlândia, né? Eu não vou me arriscar a dizer, mas nós temos tantos, mas tantos italianos que ajudaram muito a nossa cidade, cada um do seu jeito, da sua maneira, e a gente, né, Vinícius, gostaria de prestar essa homenagem. Eu sou descendente de espanhol e de português, né? Aqui está um que é um exemplo de um italiano nascido na região da bota italiana, né? Que ele sempre me diz isso, Lite, né? E ele naturalmente veio e se integrou. E a gente fica muito feliz de ter você como um cidadão brasileiro e ao mesmo tempo saber que esses brasileiros que receberam os italianos agiram de uma forma em que haja esse congraçamento, esta boa amizade entre esses dois países. Sem dúvida alguma, nós temos muito gosto de termos sido recebidos com tanto afeto, com tanto carinho. Então, temos obrigação de reverenciar sempre o Brasil como nossa segunda pátria, que eu falo o seguinte, segunda pátria para quem saiu de lá e veio para cá. Aliás, você vive mais no Brasil do que já viveu na Itália. Lógico, 2/3 da minha vida, cessou a minha empresa inteira e cumpriu 50 anos de história. Então, quer dizer, nós honramos esse país como se fosse a nossa mãe, não é genética, mas a nossa mãe adotiva. Os que aqui nasceram já se integraram ao máximo, só que eles não podem deixar de olhar para trás. Ninguém pode olhar para frente sem olhar para trás. É como se tivesse quebrado um elo e você não sabe onde vai se você não souber de onde vem. Então, esse sentimento de italianidade que essas festas, essas ocasiões proporcionam, é muito importante, porque a pessoa começa a resgatar o orgulho do avô, do bisavô, seja quem for, né? Com esse sentimento de italianidade. Então, fica uma festa muito grande. E eu repito, aqui em Orlândia, como você estava falando, temos 60% de verbetes de origem italiana, de sobrenome de origem italiana.